Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 4, o poder da oração intercessória. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, que bom podermos entrar na Tua presença, Te adorando, Te louvando, Te agradecendo e também pedindo que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, ao abrirmos a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. O poder da oração intercessória. Queridos, é incrível quando você encontra pessoas que não acreditam no poder da oração intercessória. Eu fiquei chocado quando encontrei uma vez, numa das minhas igrejas, um diretor de jovens que me disse, ele era casado, tinha 4 filhos, e ele me disse, eu não acredito na oração intercessória. Eu perguntei a ele, mas como você não acredita na oração intercessória? Isso está na Bíblia. Jesus nos ensinou a interceder pelos outros. Jesus intercedeu por nós. Paulo também praticou a oração intercessória. Por que você não acredita na oração intercessória? Você tem filhos, você tem 4 filhos. Você não ora por eles? Eu aconselho para que você reconsidere este conceito e passe a crer no poder da oração intercessória, porque você pode abrir canais de bênçãos entre o céu e as pessoas por quem você está orando. Queridos, a palavra de Deus nos diz em Tiago capítulo 5 e o verso 16. Este é o verso áureo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Isso é oração intercessória, orar uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Os membros da igreja do Novo Testamento, eles sentiam necessidade de orar. Você pode ler em Atos capítulo 4, verso 31, onde diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isto não aconteceu por acaso. Tudo o que aconteceu, o que está descrito aqui neste verso 31 de Atos capítulo 4, foi resultado da oração. Eles oraram e então ficaram cheios do Espírito Santo. Não teriam ficado cheios do Espírito Santo se não tivessem orado. E então diz que eles anunciavam com intrepidez, com coragem, a palavra de Deus. Eles também não teriam anunciado com intrepidez e coragem a palavra de Deus se não fossem homens e mulheres de oração. A oração produz mudanças na vida daqueles por quem oramos, e a oração também produz mudanças incríveis na nossa vida, na vida daqueles que estão orando. Havia uma relação direta entre as orações e o derramamento do Espírito Santo em plenitude e a proclamação poderosa da palavra de Deus. Os discípulos, quando oraram, não suplicaram bênção somente para si mesmos. Sentiam a responsabilidade que pesava sobre eles. Compreendiam que o evangelho devia ser proclamado ao mundo inteiro e clamavam pelo poder do Espírito Santo para cumprir com a missão. Quando nós buscamos a Deus e intercedemos pelos outros, Deus atua em nosso coração e atua na vida daqueles por quem estamos orando. Aleluia! Sejamos homens e mulheres de oração, oração intercessória, oração que produz milagres. Aleluia! Na parte de domingo, uma luta cósmica. Esta é uma luta espiritual, não é uma luta corporal, não é uma luta que você vence com a força física, é uma luta espiritual contra as potestades, contra os principados, contra os demônios das trevas. Eu convido você para ler comigo agora Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 e os versos 7 a 9. Apocalipse capítulo 12 e os versos 7 ao verso 9. Aqui nós lemos. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. 2/3 dos anjos com Miguel, que é Jesus Cristo. Miguel é o nome de guerra, de batalha de Jesus. Ele tinha 2/3 dos anjos e o dragão tinha 1/3 dos anjos. E aqui diz, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, aleluia, o dragão, Satanás, não prevaleceu.
nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esta luta cósmica começou no céu. O pecado começou no céu. Surgiu no coração de um anjo perfeito. Este é o mistério da iniquidade. Como? Nós não sabemos explicar. Por isso a Bíblia chama de mistério da iniquidade. Mas Lúcifer foi criado como um anjo perfeito, um querubim ungido. Mas surgiu dentro dele, por decisão dele, por escolha dele. Surgiu e cresceu dentro dele a inveja, o orgulho e a rebelião. Outro texto que nos fala também dessa luta espiritual, na qual você e eu estamos empenhados de corpo inteiro, está em Efésios. Abra sua Bíblia, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 e os versos 12 em diante. Efésios capítulo 6 e os versos 12 em diante. Aqui nós lemos: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é contra homens e mulheres que você luta. Não é contra o seu marido, contra a sua esposa. Não é contra o seu patrão, não é contra o seu empregado. Não, a nossa luta não é contra homens e mulheres. Por isso Paulo está dizendo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ora, queridos, se nós temos que lutar contra demônios, contra anjos que se rebelaram contra Deus, que são muito mais poderosos do que eu, do que você, nós não podemos enfrentá-los com a nossa inteligência, com a nossa esperteza, com a nossa força física. Nós precisamos de poder espiritual para lutar contra seres espirituais. Por isso Jesus Cristo nos ensinou uma vida de oração. Por isso Jesus viveu uma vida de oração, oração constante. Jesus orava à noite, de madrugada, ao amanhecer, ao caminhar. Jesus orava constantemente, porque ele entendia esta luta espiritual contra o demônio, contra o príncipe das trevas, que é Satanás. Quando Jesus nasceu nesta terra, ele foi crescendo e sendo educado por Maria, sua mamãe, ensinando-o a ler nas Sagradas Escrituras, e quando ele tinha 12 anos de idade, lá no Templo de Jerusalém, ele demonstrou, na resposta que ele deu para José e Maria, Jesus demonstrou que ele já sabia que ele era filho de Deus. Porque quando perguntaram, não sabias que nós estávamos procurando por você? E Jesus respondeu, não sabeis que me convém cuidar dos negócios do meu Pai? E apontou para cima. Queridos, com 12 anos de idade, Jesus já tinha consciência de que ele era filho de Deus. E ele veio ao mundo para revelar o Pai. Ele veio ao mundo para morrer pelos pecadores. Ele já conhecia a missão dele na terra. E ele sabia que era uma missão de guerra. Uma missão de guerra. Era uma luta espiritual contra o príncipe das trevas. Será que você e eu temos consciência de que nós somos também filhos e filhas de Deus? Você tem a certeza, a plena certeza, de que você é filho de Deus, filha de Deus? Todos os que abraçaram a Jesus como Salvador, todos os que são gerados pelo Espírito Santo, são filhos e filhas de Deus. Eu não tenho dúvida sobre a minha filiação divina. Você tem dúvida quanto à sua filiação divina? Pois bem, se somos filhos e filhas de Deus, temos uma missão. Qual missão? A mesma do Filho Jesus Cristo. Revelar o Pai diante do mundo, honrar o Pai diante do mundo, obedecer à lei do nosso Pai, mostrar que a lei do nosso Pai é santa, justa e boa. Que beleza, que maravilha de missão que Deus nos deu, que privilégio representarmos o nosso Pai aqui na terra, sermos embaixadores dele, porque através de você, através de mim, que as pessoas vão entender o caráter de amor e de misericórdia, de bondade do nosso Pai Celestial. Outro texto da Palavra de Deus que vamos ler, falando sobre a luta espiritual, está em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 4. 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 4. Aqui nós lemos, porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa guerra, não são carnais. Aleluia! As nossas armas são espirituais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Se as nossas armas são espirituais, nós temos que buscá-las
e obtê-las junto ao nosso Deus Pai, junto ao nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós temos que ser revestidos do Espírito Santo, porque não é uma luta de igual para igual. Não, é a luta de um pecador, como sou eu, contra um poderoso anjo, que era o maior de todos os anjos no céu e que se rebelou e que mantém este poder. Eu não posso enfrentá-lo por mim mesmo. Eu preciso me escudar em Jesus Cristo. Eu tenho que me esconder em Jesus Cristo. Eu tenho que ser possuído pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, para que possua a minha mente e me revista de poder e de coragem e me faça vitorioso. A Bíblia, queridos, levanta o véu que separa o mundo visível do invisível. Há uma luta entre o bem e o mal, entre forças da justiça e as forças das trevas, entre Cristo e Satanás. Nesse conflito cósmico, Deus respeita a liberdade de escolha. Ele jamais manipulará nem coagirá a sua consciência. Ele envia o Espírito Santo, convence os homens do pecado, da justiça e do juízo, e então os anjos celestiais entram na batalha para influenciar pessoas para a eternidade. Deus também organiza acontecimentos providenciais na vida dessas pessoas para levá-las para Jesus, para atraí-las para Jesus. Porém, o Senhor não coage, não obriga a consciência. A coerção é algo que é contrário ao governo de Deus. Nesse aspecto, a oração é muito importante. Embora Deus esteja fazendo tudo para salvar o maior número possível de pessoas, nós precisamos orar, porque orando nós abrimos canais entre Deus e a pessoa por quem estamos orando. Canais que não existem, canais que estão fechados. Mas quando você começa a orar por um homem, por uma mulher, por um marido, por uma esposa, por um amigo, quando você tem uma lista de oração, você ora especificamente pelo nome dessas pessoas, você então está abrindo canal entre o céu e aquelas pessoas. E aquelas pessoas estão sendo impactadas pelo Espírito Santo, sem saberem, porque elas não sabem que você está orando por elas, mas você está orando. E então elas estão sendo impactadas pelo Espírito Santo, estão sentindo algumas coisas diferentes acontecerem na vida delas, não sabem explicar o que está acontecendo, mas está acontecendo, porque é resultado da oração. Quando você lê aquele livro Respostas Incríveis às Orações, do nosso irmão Roger Morneau, você percebe quão poderosa é a oração intercessória. No livro Grande Conflito, na página 525, Deus nos fala assim: faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que Ele não daria se não pedíssemos assim. Está percebendo? Há coisas que nós não vamos conseguir se não orarmos. Há pessoas que pensam, se Deus quiser dar, Ele dá. Eu não vou orar. Ele sabe o que eu preciso. Você não vai conseguir. Vou ler de novo o pensamento. Faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que Ele não daria se não pedíssemos em oração. Ao tratarmos do assunto da oração intercessória, devemos reconhecer humildemente que não entendemos tudo como funciona. Eu não sei como funciona tudo, mas eu sei que funciona a oração intercessória. Então, vamos orar uns pelos outros. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Jesus, o poderoso intercessor. Eu e você temos em quem nos espelhar. Jesus Cristo nos ensinou a orar uns pelos outros, porque Jesus orava muito pelos discípulos. Jesus orou antes de escolher os discípulos. Ele passou uma noite de oração. E depois de uma noite em oração, ele veio até aquela multidão que estava aguardando-o, e ele então começou a escolher os seus discípulos. Queridos, foi o Espírito Santo que revelou para Jesus Cristo quais seriam as pessoas que ele deveria escolher como apóstolos. E o Espírito Santo sugeriu nos ouvidos de Jesus o nome de cada um. Você foi escolhendo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3, verso 21. Lucas capítulo 3 e o verso 21. Aqui nós lemos: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. No momento do batismo dele, Jesus orou, e os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu em forma
corpórea de uma pomba e repousou sobre Jesus Cristo. Jesus orou quando criança, Jesus orou para iniciar o seu ministério. Aliás, antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele passou 40 dias no deserto, em jejum e em oração. Ah, queridos, Jesus entendia que a guerra dele era uma guerra espiritual. Por isso, 40 dias sem comer, deixou-o fraco fisicamente, ele ficou pele e osso, desfigurado, cumprindo aquela profecia de Isaías 53, que diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, não tinha parecer e nem formosura. Foi assim que Jesus ficou depois de 40 dias sem comer, pele e osso, mas ele era um gigante no poder do Espírito Santo. A oração e o jejum fizeram de Jesus Cristo um gigante espiritual, porque ele sabia que a luta dele era uma luta contra o príncipe das trevas. Será que você e eu estamos conscientes de que a nossa luta é com o mesmo príncipe das trevas? E estamos aqui passeando pela terra, brincando pela terra, desconhecendo que a terra não é terra. A terra é, na realidade, um campo de batalha. Você e eu estamos em pleno campo de batalha. É guerra, meu irmão. É guerra entre o bem e o mal. É guerra entre o reino da luz de nosso Senhor e o reino das trevas de Satanás. E nós pertencemos ao reino da luz e temos que nos revestir das armas da luz, das armas espirituais do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas 22 e o verso 31 em diante. Lucas 22 e os versos 31 em diante. Aqui diz: disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Satanás quer cirandar, quer nos tentar a todos. Não foi somente Pedro. Você também e eu. Ele quer cirandar, ele quer nos derrubar. E Jesus Cristo orou por Simão Pedro e ele ora por você e por mim. Mas nós temos que ter consciência desta guerra espiritual. Há muitos cristãos que vivem como se não estivessem em guerra. Eles vivem só assistindo filmes. Eles, sábado à noite, pegam os filmes para assistir e vão até madrugada assistindo filmes. Eles só querem festa, eles só querem passeios. Eles não estão conscientes de que estão vivendo em plena guerra, num campo de batalha. Acorde, meu querido irmão. Acorde, meu querido irmão. Nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo. Nosso reino não é daqui. Não podemos nos entreter com as coisas do mundo. Não podemos amar as coisas do mundo. As coisas do mundo estão aí na internet, estão aí na pornografia, estão nos filmes de Hollywood, estão nas novelas, estão nos alimentos que não foram criados para você comer. Queridos, nós temos que nos conscientizar da guerra espiritual e nos revestirmos do poder do Espírito Santo para sermos gigantes espirituais, heróis da fé. Continuamos a leitura aqui de Lucas capítulo 22 e agora o verso 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Jesus foi claro, direto. Eu roguei por ti, Pedro. Eu estou orando por você, para que você não caia, para que você se converta. E quando você se converter, você vai ajudar muito os seus irmãos. Queridos, muitas vezes nós pensamos que nós estamos convertidos porque fomos batizados, porque somos pastores, ou porque somos anciãos da igreja, ou porque estamos na igreja há 30, 40 anos, pensamos que estamos convertidos. Pedro estava andando com Jesus Cristo e ainda não tinha sido convertido. Depois de 3 anos e meio andando com Jesus, Jesus ainda disse: eu estou orando por ti para que te convertas. Será que nós já estamos convertidos? Será que nós já nos desiludimos com este mundo? Será que este mundo já perdeu seus encantos para nós? Será que nossa mente está apaixonada e obcecada pelo céu? Pelas visões do céu? Por estarmos com Jesus Cristo? Será que o que mais você deseja é o batismo do Espírito Santo? Será que o que você mais deseja é salvar sua esposa, seu marido, seus filhos e apresentar a sua família salva diante de Jesus Cristo? Queridos, nós
temos que criar dentro da nossa casa um muro de proteção, um refúgio para os nossos filhos. Nós não podemos trazer para dentro do nosso lar a tentação, os filmes, os desenhos, queridos, as músicas do mundo, os alimentos do mundo. Nós não podemos transformar o nosso lar num lugar de tentação para os nossos filhos. Muitas vezes a tentação está na cozinha, está na sala, está dentro dos quartos dos filhos. Nós não podemos transformar nossas casas, nossos lares em tentações para os nossos filhos. Nossos lares foram criados por Deus para serem lugar de refúgio, de proteção, lugar onde habitam os anjos de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, verso 25. Hebreus capítulo 7 e o verso 25. Aqui nós lemos: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus pode sim salvar perfeitamente todos os que se aproximam dele, todos os que clamam pelo nome santo, poderoso e venerável de Jesus. Não há perdição enquanto a boca estiver clamando por Jesus. É impossível alguém se perder enquanto clama por Jesus. O que Satanás quer fazer é fazer com que você creia que você não tem mais solução, que você não tem mais jeito, que você foi longe demais. Não adianta mais querer se salvar. Ele quer fazer você desistir. Mas, meu querido irmão, enquanto você estiver clamando pelo nome santo e poderoso de Jesus, há salvação, há perdão, há esperança, porque Jesus já fez tudo. A salvação não depende do que eu faço, a salvação depende do que Jesus fez e continua fazendo por mim e em mim. Portanto, clamemos pelo nome de Jesus. Mesmo com todos os pecados que temos, vamos clamar pelo nome de Jesus. Vamos clamar pelo batismo do Espírito Santo. Vamos orar e jejuar por aqueles que nós queremos salvar. Não desistir deles. Ganhar almas para Jesus é resultado de oração. Quando você começa a estudar a Bíblia com as pessoas, quando você entra nos lares e começa a ficar por dentro das lutas e das guerras e dos problemas que existem dentro daquele lar, você começa a interceder por aquele lar. Você deixa de ser egoísta, um cristão egoísta, e começa a se interessar pela salvação do seu vizinho ou daquelas famílias com quem você está estudando a Bíblia. Ganhar almas é resultado de oração, sim. E a oração também muda a sua própria vida dentro da sua casa. Quando você começa a orar bastante por outras pessoas, pela salvação de outras pessoas, a salvação também começa a acontecer dentro do seu lar. Os que ganham pecadores para Jesus são homens e mulheres de oração. Jesus orou nominalmente por Pedro e nós deveremos orar nominalmente pelas pessoas que queremos salvar. Você já tem a sua lista de oração? A sua lista de oração tem que começar com o seu nome, em primeiro lugar. Depois o da esposa, dos filhos, aí vem então uma inumerável lista de pessoas amigas e familiares que você quer salvar. Mas lá no topo tem que estar o seu nome, buscando a santidade de Jesus e o batismo do Espírito Santo para você, para sua esposa, para os seus filhos. Há pessoas que pensam que iniciar uma oração orando por si mesmo é egoísmo. Não, meus queridos. A primeira coisa que você e eu temos que buscar é a santificação da nossa alma. Se nós não buscarmos a santificação da nossa alma, se nós não buscarmos o batismo do Espírito Santo para nós não vamos conseguir que isto aconteça também na vida dos outros. Por quem você está orando atualmente? Quantas pessoas você tem na sua lista de oração? Que Deus te abençoe nesta missão de ser intercessor. Na parte de terça-feira, as orações intercessórias de Paulo. Paulo era um grande intercessor. Paulo visitava, viajava, ia fundando igrejas e depois ele continuava orando por aquelas igrejas que ele fundou. Ele tinha amor por aquelas almas. Ele olhava para aquelas pessoas como filhos e filhas na fé. Como a gente se interessa por filhos e filhas na fé. Nas minhas orações, eu digo: Senhor Jesus, esta pessoa, esta mulher, este homem, este jovem, eles são meus filhos na fé.
Ouve a minha oração por eles, querido Jesus, porque eu estou orando pelos meus filhos na fé. É bom ter filhos e filhas na fé. Paulo tinha muitos filhos na fé. A oração intercessória é bíblica. Durante todo o seu ministério, Paulo orou pelos novos conversos nas igrejas que ele estabeleceu através do seu ministério evangélico. Ele acreditava que algo acontecia quando ele orava, algo que não aconteceria se ele não orasse. Abra sua Bíblia então agora em Efésios capítulo 1, vamos ler os versos 15, Efésios capítulo 1 e o verso 15 até o verso 21. Aqui nós lemos: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. Que lindo! Está entendendo as palavras de Paulo? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo era transparente, era sincero. Ele diz: eu estou orando por vocês, cristãos da cidade de Éfeso. Eu não cesso de dar graças por vocês e eu não me esqueço de vocês nunca nas minhas orações. Por quê? Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e da revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade e domínio, e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Paulo não somente orou pelos cristãos da cidade de Éfeso, mas ele disse quais eram os assuntos, os temas pelos quais ele orava quando lembrava dos cristãos de Éfeso. Paulo orava para que Deus desse aos cristãos de Éfeso sabedoria, discernimento espiritual, que iluminasse a mente deles com a verdade e lhes desse a esperança da vida eterna. Ele também orou para que eles experimentassem a poderosa atuação do poder de Deus, o Espírito Santo. O Senhor é tão poderoso, o Senhor Deus, nosso Pai, é tão forte que ressuscitou Jesus dentre os mortos, um evento que estabeleceu o fundamento da sua esperança e da vida eterna em Cristo. A oração de Paulo termina lembrando aos cristãos de Éfeso das riquezas da glória de Cristo e da sua herança. Os efésios devem ter ficado muito animados, sabendo que Paulo estava orando por eles e conhecendo os pontos, os assuntos sobre os quais ele estava orando. Agora abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1 e os versos 3 a 11. Filipenses 1, versos 3 a 11. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Orando por vocês em todas as minhas súplicas. Paulo não era mentiroso, ele está falando a verdade. Ele orava em todas as orações, lembrando dos cristãos da cidade de Filipo. E o verso 5, peço pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós eu tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo disse: Deus é testemunha das saudades que eu tenho de vocês. Queridos, Paulo amava os seus filhos e suas filhas na fé. Não se esquecia deles. Isso também ocorre com você e comigo. Há muitas pessoas que eu continuo orando até hoje, mas elas são lá do meu primeiro distrito, da minha primeira igreja, quando eu me formei em 1975.
A primeira igreja que me deram foi Santa Quitéria, lá em Curitiba. Há pessoas que eu oro por elas até hoje, depois de mais de 40 anos de ministério. Queridos, Paulo não se esquecia dos filhos e filhas na fé. Estas palavras de Paulo, aqui em Filipenses, são palavras que inspiram e encorajam. Elas estão repletas de promessas, bem como de apelos para que sejamos preenchidos com amor, o conhecimento e o discernimento que vem do conhecimento de Jesus, a fim de podermos ser tudo o que Deus deseja que sejamos em nome de Jesus Cristo. Queridos, as orações intercessórias de Paulo inspiram você também e a mim a sermos intercessores pelos nossos irmãos. Aleluia! Na parte de quarta-feira, poderes invisíveis em atuação. Poderes invisíveis porque os demônios são invisíveis e os anjos de Deus são invisíveis. Existe uma guerra entre os poderes das trevas e os poderes da luz. Existe uma guerra entre os anjos que permaneceram leais a Deus e os demônios que se rebelaram contra Deus. E nós, você e eu, estamos bem no meio desta guerra. E nós tomamos partido. Nós tomamos partido ao lado de Jesus Cristo e ganhamos, em consequência disso, o ódio de Satanás. Mas que importa, queridos? Se nós temos o amor de Jesus Cristo, não me importa o ódio de Satanás. Se eu tenho a proteção dos anjos poderosos de Jesus Cristo, eu não me importo com os demônios. Nosso foco tem que ser Jesus, tem que ser a bênção de Jesus, tem que ser a presença dos anjos de Jesus ao nosso lado. Esse tem que ser o nosso foco. Quando nós oramos, as coisas começam a acontecer. Há poder no marido que ora com a esposa. Há poder em orarem juntos. Não é só o marido orar pela esposa, mas é orar junto com a esposa. Por favor, marido, por favor, esposa, abracem-se de manhã e à noite. Façam a oração abraçadinhos. Há poder quando o marido e a esposa oram abraçadinhos um ao outro. Há poder quando o marido impõe as mãos sobre a cabeça da esposa e pede a bênção sobre ela. Há poder quando a esposa impõe as mãos sobre a cabeça do marido e ora sobre ele. Que conforto eu tenho quando eu estou aqui estudando, preparando-me para fazer uma live. A Leila sai lá do quarto e vem até aqui na minha mesa e segura nas minhas mãos e ela faz uma oração comigo. Queridos, há poder nisso. Enquanto eu estou aqui pregando, fazendo a live, ela está fechada dentro do quarto, orando, intercedendo. Queridos, maridos e esposas precisam se unir no Evangelho de Jesus Cristo. A nossa luta é contra as potestades das trevas, contra os demônios. E nós precisamos nos unir, maridos e esposas, se unirem para protegerem os filhos, para fazerem do lar um refúgio, uma proteção para os filhos. A oração intercessória é uma poderosa arma na batalha contra o mal, neste grande conflito. Uma das revelações que nós encontramos na Bíblia sobre o poder da oração intercessória, nós vemos lá em Daniel capítulo 10. Abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Aqui nós encontramos o mais vívido exemplo do poder da oração intercessória. Por 3 semanas, Daniel estava orando e jejuando. Capítulo 10, verso 1, nós lemos: no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. O capítulo 10 é somente a introdução do último bloco profético de Daniel. Este último bloco profético pega 3 capítulos de Daniel, capítulo 10, 11 e 12. Está falando de uma guerra prolongada, por isso diz aqui, trata-se de uma guerra prolongada. E o verso 2 diz: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, 21 dias. E o verso 3: manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Por que Daniel estava jejuando, orando e intercedendo? Ele queria que o Espírito Santo prevalecesse na mente do rei Ciro. Ele queria que o Espírito Santo convencesse Ciro de cumprir com a profecia e libertar o povo de Deus de Babilônia para que voltassem para Jerusalém. Mas a guerra, para ter domínio sobre a mente do rei Ciro,
Era uma guerra terrível. Deus queria ter domínio sobre a mente de Ciro, mas o diabo também queria ter domínio sobre a mente de Ciro. E existia então esta guerra real, verdadeira, entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Gabriel estava ali lutando contra Satanás, para que Satanás fosse afugentado e Ciro pudesse ser influenciado pelo Espírito Santo para libertar e abençoar o povo de Deus. Mas aqui nós lemos no capítulo 10, no verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia é Satanás, se pôs defronte de mim. Quem está falando é Gabriel. Gabriel era o anjo que estava falando com Daniel, e é Gabriel que está lutando contra Satanás. E aqui diz, mas o príncipe do reino da Pérsia, que é Satanás, se pôs defronte de mim, Gabriel, 21 dias, 3 semanas, uma guerra incessante de 21 dias entre Gabriel e Satanás. E eis que Miguel é Jesus Cristo, é o nome de guerra de Jesus. E eis que Miguel, o príncipe dos príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Venceu Jesus Cristo, venceu Miguel. Satanás foi afugentado e cumpriu-se a profecia, porque Ciro cumpriu a profecia. O primeiro decreto libertando o povo de Deus de Babilônia para voltar para Jerusalém e reconstruir Jerusalém saiu da mão de Ciro. Isto foi no ano 537 a.C. Você deve se lembrar da profecia que o profeta Jeremias havia predito, que os judeus ficariam no cativeiro babilônico por 70 anos. Ao fim da vida de Daniel, esse período estava terminando no ano 539. E no ano 537 foi quando Ciro emitiu o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Por 2 anos, o povo de Deus estava esperando que o decreto fosse dado, porque eles sabiam, porque o nome de Ciro tinha sido colocado na profecia. Lá dizia que Ciro libertaria o povo de Deus e reedificaria Jerusalém. Então, desde que Ciro assumiu o trono, 539 até 537, eles estavam aguardando que Ciro cumprisse a profecia. No entanto, o profeta estava preocupado com a oposição severa que os judeus estavam sofrendo em relação à reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Daniel jejuou e orou por 3 semanas. Ele intercedeu fervorosamente pelo seu povo. No final desse período, um glorioso ser angelical apareceu a ele, Gabriel. Queridos, Miguel, o grande príncipe, Jesus Cristo, ele veio e derrotou e venceu a Satanás, mas isto aconteceu não do dia para a noite, isto aconteceu no final dos 21 dias de jejum e de oração de Daniel. Perceba que orações e jejuns produzem efeito, produzem mudanças. Por isso você precisa orar pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua família, jejuar por eles, para que as mudanças aconteçam. E nós não podemos ter pressa, porque Daniel fez isso por 21 dias. Às vezes as coisas demoram a acontecer, mas não é que Deus não está ouvindo a oração, não é que Deus desistiu de você, não. É que muitas coisas estão acontecendo por trás das cortinas, no mundo invisível. Daniel não sabia desta guerra invisível entre Gabriel e Satanás, mas ele perseverou em oração. Nós precisamos perseverar em oração, porque enquanto estivermos orando, as coisas estão acontecendo. Nem sempre no tempo em que nós esperamos, nem sempre do jeito que esperamos, mas as coisas estão acontecendo quando nós estamos orando em nome de Jesus Cristo. Jesus é o vitorioso. Quando você, meu querido amigo, está enfrentando pressões e tentações fortes, não tente lutar sozinho. Tenha um amigo de oração. Você tem um companheiro de oração, uma amiga ou um amigo de oração? Homens precisam ter um amigo de oração. Mulheres precisam ter uma amiga de oração. Quando você está fortemente pressionado, não está resistindo à tentação, você precisa ligar para esta pessoa, telefonar para esta pessoa e falar: por favor, ore comigo agora. Ore comigo agora. Eu estou sendo fortemente tentado, não estou resistindo, não quero pecar. E então você compartilha com o outro a sua angústia, a sua tentação, e a outra pessoa ora com você. Você quebra o poder de Satanás, você quebra o domínio de Satanás sobre você. Mas se você ficar lutando sozinho, provavelmente você vai cair. Não lute sozinho, tenha um companheiro de oração.
Em inglês, nós chamamos isto de accountability. Numa pesquisa feita com 246 líderes religiosos que caíram em adultério, foi feita uma série de 5 perguntas para esses líderes religiosos que caíram. E uma dessas 5 perguntas era esta: você tinha um companheiro de oração? Uma pessoa com quem você se abria e pedia oração e orava junto com você? E os 246 que caíram em adultério, todos eles responderam: não, eu não tinha um companheiro de oração. Queridos, faz muita diferença quando você tem um companheiro de oração. Alguém com quem você pode desabafar, chorar e dizer: está difícil demais, está muito difícil, tem misericórdia de mim, me ajude, ore comigo neste momento. Isto vai quebrar o poder e o domínio de Satanás sobre você. Companheiros de oração, orações intercessórias são poderosas e produzem mudanças e vitórias. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o foco da oração. Em toda a Bíblia, há uma ênfase nas orações que são específicas. O que os filhos de Deus mais fazem são orações gerais. Perdoa todos os meus pecados, abençoa todos os irmãos da igreja. Queridos, se bem que as orações gerais são as mais comuns, eu quero dizer que as orações poderosas não são estas gerais, generalizadas. Nós precisamos ser específicos. Quando nós confessamos os nossos pecados, temos que mencionar qual o pecado. Nós também precisamos ser específicos quando oramos pelas pessoas, citando o nome delas. E qual é o problema de cada uma delas? Qual é a fraqueza delas? Em que elas estão caindo? Jesus nos deu o exemplo, orando especificamente. Ele disse para Pedro: Pedro, eu estou orando por você, porque Satanás está cirandando você. Ele quer derrubar você. Eu estou orando por você, Pedro. Jesus foi muito específico na sua oração. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12 e o verso 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12 e o verso 22. Aqui nós lemos: pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Você está percebendo aqui no verso 22? Vou ler de novo. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome. Por que Deus não desampara o seu povo? Por causa do grande nome dele, de Deus. Se o povo de Deus fracassar, é escândalo, é ignomínia, é vergonha para o nome de Deus. A Bíblia é muito clara quando fala: por amor do meu nome, por amor de mim eu te escolhi, por amor de mim eu faço este milagre. Deus quer que o seu nome seja exaltado, glorificado. Por isso aqui diz: pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome. O nome de Deus tem que ser exaltado em você, em mim, na nossa família, na sua igreja. Porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Foi Ele que escolheu você para ser povo dele. Foi Ele que escolheu a descendência de Abraão. Queridos, é Deus que escolhe. Deus escolheu a mim. Deus escolheu a você. Agora, nós podemos dizer não para a escolha que Deus fez. Jesus Cristo morreu por mim e por você antes de nascermos. Ou seja, Ele nos escolheu. Mas muitos, infelizmente, rejeitam a escolha que Deus fez. E o verso 23. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Percebam aqui o que Samuel está falando? Ele está falando que deixar de orar pelas pessoas é pecado. Por isso ele fala claramente: e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede grandiosas coisas que vos fez. Orar pelos nossos irmãos, orar pelas pessoas que nós queremos salvar, não é somente uma opção. Porque deixar de orar pelas pessoas é pecado. É pecado nós termos uma religião egoísta que só pensa em si mesmo, quando você só ora por si mesmo, quando você só ora pela sua família, e o resto do mundo que se perca? Não. Isto é religião egoísta. É pecado não interceder.
É pecado não se condoer com os pobres, necessitados, aqueles que estão famintos, aqueles que estão perdidos. É pecado não ser sensível à necessidade dos nossos irmãos. Por isso Jesus disse, lá em Mateus capítulo 25, que quando ele vier, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes. Vocês estão percebendo como Jesus Cristo valoriza o nosso interesse, esse desprendimento que temos a favor dos pobres, dos necessitados, dos perdidos? É isso que conta para Jesus Cristo. Porque quando os filhos de Deus perguntaram para Jesus, mas quando é que nós te vimos com sede, com fome ou nu? Jesus disse, quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Por isso, queridos, quando vocês estão orando pela salvação dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus amigos, Deus ouve, Deus abençoa e Deus também traz salvação para a sua casa, para a sua família. Porque é impossível você ser um canal de bênçãos para as outras pessoas e parte destas bênçãos não ficarem com você. Ficam, sim, porque as bênçãos que vêm do céu, por este canal, que é você, ao passar estas bênçãos para as outras pessoas, muitas destas bênçãos ficam com você, com a sua família. Aleluia! Agora abra a sua Bíblia em 1ª carta de João, capítulo 5. 1ª carta de João, capítulo 5, e os versos 14 a 16. 1ª carta de João, capítulo 5, e os versos 14 a 16. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O que é pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade? Pedirmos coisas que já sabemos que Deus quer dar. Deus quer dar perdão, então ele nunca vai negar o perdão. Ele quer salvar as pessoas, sua esposa, seus filhos, seus amigos, quer. Então ele nunca vai se negar em ouvir a sua oração quando você está orando pela salvação das pessoas. Deus quer que o reino de Jesus Cristo seja implantado? Sim, então ele nunca vai se negar a ouvir a oração de alguém que está orando para a disseminação, para a implantação do reino de Cristo na terra. Isto quer dizer orar segundo a sua vontade. E o verso 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E o verso 16. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por isso não digo que ore. Há pecados que são para a morte. Existe na Bíblia o pecado contra o Espírito Santo. Queridos, aqueles que pecaram contra o Espírito Santo, não adianta você orar por eles. Só que nós não sabemos quem pecou contra o Espírito Santo e quem não pecou. Então nós oramos por todos, mas obviamente aqueles que já pecaram contra o Espírito Santo, aqueles que por insistirem tanto num pecado conhecido, num pecado voluntário, num pecado de rebelião, já entristeceram o Espírito Santo e o Espírito Santo já abandonou-as. Nós não sabemos quem são estas pessoas, somente Deus sabe, mas nós oramos por todos, não vamos deixar de orar. Qual é o pecado que não é para a morte? Todos os pecados serão para a morte se insistirmos na prática destes pecados. Todo pecado que não for confessado, todos os pecados conhecidos, familiares a você, conscientes, e que você insiste em praticá-los, eles vão resultar em pecados para a morte. Mas, considerando que você e eu não sabemos quem já pecou contra o Espírito Santo e quem não pecou contra o Espírito Santo, isso não pertence a mim, não pertence a você, nós deveremos continuar orando e jejuando, insistindo pela salvação de todos aqueles que nós queremos salvar. Eu gostaria de destacar neste ponto, meus queridos, a bênção da oração em voz alta. Há pessoas que têm receio de orar em voz alta, pensando que Satanás vai ouvir a oração delas. Pouco importa, meu querido irmão, se Satanás vai ouvir a minha oração ou não. Eu adoro, eu canto a Deus, eu quero que ele saiba que eu adoro a Jesus Cristo. Eu quero que ele saiba que eu estou apaixonado por Jesus Cristo. Eu quero que ele saiba que eu confessei os meus pecados a Jesus Cristo, que eu rompi com os meus pecados. Satanás precisa saber que nós pertencemos a Jesus. Por isso, é poderosa a oração
em voz alta. É poderoso o cântico em voz alta. É poderosa as intercessões em voz alta. Quando você se fecha dentro do seu quarto e você abre a boca e fala com Deus, isso produz uma impressão poderosa na sua própria mente. Aprendamos a orar em voz alta, onde somente Deus pode ouvir a nossa oração, fechados dentro do quarto. É esta comunhão pessoal que nós não podemos perder. Nós precisamos ter o culto da família toda manhã e toda noite. Mas aqui eu estou falando da oração pessoal. Você sozinho com Deus, em voz alta, abrindo o coração, chorando, desabafando, confessando. A oração em voz alta nos ajuda de modo especial, porque nos mantém concentrados. Há pessoas que têm dificuldade para se concentrar. Quando estão orando silenciosamente ou mentalmente, a mente divaga facilmente. Mas quando você está fazendo a sua oração em voz alta, você pode se concentrar com muito maior facilidade. Quando temos tempo para orar e estamos em nosso local de oração e derramamos o coração a Deus em voz alta, nossa vida de oração se torna muito mais significativa, muito mais vibrante. Não precisamos nos preocupar com Satanás ouvindo a nossa oração. Não. Foquemos Jesus Cristo, louvemos Jesus Cristo, falemos do amor a Ele, da paixão por Ele, exaltemos o nome santo e venerável de Jesus Cristo. Satanás é afugentado daquele lugar onde o nome de Jesus está sendo exaltado. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 346, Deus fala assim: ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Porém, há muitos cristãos que são tão tímidos para louvar a Deus, eles nem louvam com a voz audível, eles nem oram com a voz audível, porém, eles também não têm uma vida cristã vibrante. Eles também não estão incendiados pelo Espírito Santo. Por quê? Querem viver no anonimato, querem orar no anonimato, querem cantar no anonimato, mas a vida cristã não foi criada para viver no anonimato. Nós somos luz que aparece, nós somos sal da terra que faz diferença no alimento e no ambiente onde está. Que Jesus Cristo derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão. Que tenhamos uma forte e vibrante vida de oração. Que Deus te abençoe. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.